Vamos lá então, pessoal. O assunto de hoje a gente vai falar um pouco sobre matéria e energia. Na verdade, não são conceitos assim tão simples, né? Dependendo da abordagem que a gente quiser fazer, dá para ir bem longe, tá? Mas a gente vai fazer uma abordagem aí mais superficial para entender o que essas grandezas se relacionam, né? Como é que essas grandezas se relacionam e da onde vem, né? As definições, algumas delas pelo menos. Tem o conceito clássico, né, de o que é matéria, e aí todo mundo deve ter ouvido falar já, que matéria é o que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? E isso às vezes se torna um pouco abstrato, porque a gente generaliza e chama tudo de matéria, não que esteja errado, mas depois a gente não consegue separar algumas dessas propriedades, separar especificamente o que é matéria, né? O que é o nosso objeto de estudo. Quando a gente fala em ter massa, a gente tem que sempre associar isso a aquilo que pode ser quantificado, né? Então, se a gente lembrar um pouco do que a gente viu no nosso vídeo anterior, ser quantificado tem que estar associado a um valor numérico, tem que estar associado a uma grandeza, né? Nesse caso, obviamente, uma grandeza de massa, tá? Quando a gente fala em massa, a gente também associa a duas outras grandezas, né, diretamente. Claro que a gente vai associar muitas outras, mas diretamente a duas: inércia e peso. Tá? Então vamos revisar um pouquinho o que são essas duas definições para deixar a coisa minimamente clara, né? Então, se a gente falar em inércia, a gente vai lembrar sempre que inércia é o objeto que está em repouso e tende a permanecer em repouso. Tá, mas o que significa isso? Basicamente significa que, se não tiver nenhuma força externa a nenhum objeto, ele vai continuar parado. E, se o objeto estiver em movimento e não existir nenhuma força externa sobre ele, ele também vai continuar em movimento. Aí você pensa, tá, mas se ele estiver em movimento, uma hora ele vai parar. Ele vai parar em algum momento porque existe o atrito, porque existe a resistência do ar. Se a gente for falar da propriedade da inércia, ela vai levar em consideração que o movimento ou o repouso, né, se mantém desde que não haja nada externo. Ou seja, eu estou falando de uma situação onde simplesmente ele iniciou o movimento e ali ele vai continuar até que, claro, alguma força o barre. Tá? Então essa é a propriedade e vai existir sempre alguma força contrária, né, para tentar barrar essa propriedade. E quando a gente fala em peso, a gente tem que lembrar sempre que peso e massa são duas coisas bastante distintas. Tá? Peso tem uma relação com a gravidade. E a gravidade, a gente sabe, vai mudar, né? Pode mudar dependendo de diversos fatores. Então, de um lugar para o outro, a gravidade vai mudar, consequentemente, o peso vai mudar. Ah, então quer dizer que um objeto que pesa, a gente fala, né? Um objeto que pesa tanto aqui na Terra vai pesar tanto em Marte? Não. A gente está misturando grandezas que não tem correlação nessa interpretação. Um objeto de massa x aqui na Terra vai ter massa x em Marte. Vai ter massa x numa determinada altitude, vai ter massa x numa altitude muito menor. Agora, o seu peso vai mudar porque eu estou falando que a gravidade tem um valor diferenciado nessas situações, tá? Então o peso pode ser diferente, a massa não muda. E tem que também tomar cuidado, porque quando a gente está no popular, né, no linguajar aí do cotidiano, quando a gente fala em massa, a gente sempre relaciona grandes quantidades, né? Então massa vem daquela coisa de massa de algum objeto, né? Então quer dizer que tem muito daquele objeto, ou massa de ar, então tem uma grande quantidade de ar. Não necessariamente a gente está falando de grandes quantidades. Se a gente falar de uma massa, como a gente viu na aula passada, em nanogramas, é uma massa extremamente pequena. E é uma massa, tá? Então, se a gente levar em consideração a definição, massa tem a ver com a medida da quantidade de matéria podendo ser quantificada. Tudo bem? Quando a gente passa para a definição de energia, a gente vai ter que lembrar que já estamos falando de uma grandeza não tão simples, então energia já é um pouco mais complicado de definir. É uma grandeza fundamental, é bastante comum, mas a definição é bastante difícil, tá? Porque energia não é algo tão mensurável ou tão observável, se a gente pode chamar assim, quanto massa, né? Não possui massa a energia, mas ela pode ser observada e medida. Ou seja, de novo, pode ser quantificada? Com certeza, mas não através de massa, né? Eu não vou pesar a energia. Eu vou
observar e medir de inúmeras outras formas. E aí a gente vai pensar, tá, mas existe alguma definição clássica, assim como existia a definição clássica de matéria? Sim, a definição clássica de energia é a capacidade de realizar trabalho ou de transferir calor. Beleza, então a gente já tem aqui duas novas terminologias, trabalho e calor. E aí, como é que a gente consegue associar uma coisa a outra? Para fazer isso, a gente precisa primeiramente definir bem o que elas são, tá? Então, se a gente fala em trabalho, a gente tem uma definição de que é a energia utilizada para fazer um objeto se mover contra uma força. Basicamente trabalho é o que eu uso, né, a energia que eu uso para deslocar um objeto de um lugar para o outro, tá? Então eu realizei trabalho, né? Então, quando a gente fala em realizar trabalho, tem que lembrar sempre que está associado ao movimento contrário a uma força, tá? Então, ó, trabalho, movimento, força, tá? Movimento, todo mundo sabe o que é, né? Se mover é se deslocar. Força é o que a gente aplica sobre um objeto para que ele se mova. Então, nesse contexto todo aqui, eu estou realizando trabalho. Mas nem sempre a gente tem energia em forma de trabalho. A gente tem uma outra forma de energia também, que é na forma de calor. E aí, o que é esse calor? É a energia que vai transitar entre dois corpos que tenham, né, dois aqui a gente já simplificando, pode ser mais claro, com temperaturas diferentes, tá? Então, quando a gente tem esse trânsito de energia entre corpos com temperaturas diferentes, a gente tem energia na forma de calor, tá? Então, vejam que são definições bastante distintas, trabalho e calor. Claro, a gente vai separar nessas duas grandezas principais, porque a definição de energia é a capacidade de realizar trabalho ou transferir calor. Então, a gente vai aí tentar separar nessas duas grandes classes, tá? Então, essas são as formas de possuir ou de transferir energia, beleza? Só que quando a gente fala em energia e não quer classificar necessariamente em trabalho e calor, mas quer classificar em dois grandes grupos, a gente tem a possibilidade de separar energia em energia cinética e energia potencial. Energia cinética está associada diretamente à energia do movimento, tá? Energia potencial é a energia armazenada. Antes de ver os exemplos aqui, é só a gente imaginar assim: se tem uma pessoa parada sobre uma escada, por exemplo, né? Então ela está armazenando energia. Então ela está contra a força gravitacional que está puxando ela para baixo. Então ela tem energia potencial. Quando ela pula dessa escada ou desce essa escada, ela se movimentou. Então ela transformou a energia potencial em energia cinética. Tá? No próximo momento a gente vai ver o que é essa transformação, mas por enquanto a gente precisa conhecer essas energias. Então a energia do movimento é o quê? Quando a gente fala em velocidade de corpos, velocidade de um automóvel, velocidade de um fluxo sanguíneo, velocidade de respiração, movimentação de átomos e moléculas, tudo que está associado literalmente ao movimento. E quando a gente fala em energia potencial, a gente vai associar sempre ao que está armazenado. Então, é um corpo suspenso, um peso suspenso, uma ligação química, lembrando sempre que tem uma energia associada a ela que precisa ser dissipada caso essa ligação seja rompida, tá? Uma pessoa parada em um topo, então o topo de uma montanha, no topo de uma escada, tá? Ela está armazenando energia para poder utilizá-la futuramente. Beleza? Vamos continuar no próximo vídeo, então?